Zeiss. Provavelmente esse nome faz a gente pensar em lentes, né? Seja numa câmera de ponta ou nos óculos que muita gente usa. Mas olha, a história por trás desse logo azul é, uau, muito mais profunda. É uma história sobre ciência, sobre genialidade e até sobre conflito, que, sem exagero, deu ao mundo um novo jeito de enxergar as coisas. Parece loucura, mas a resposta para tudo isso é uma única empresa. E para a gente entender como isso é possível, a gente precisa voltar bastante no tempo, para uma época em que nada disso existia e tudo começou com o que podemos chamar de uma fórmula para genialidade. Então, vamos lá. A nossa história começa lá por meados do século XIX, com um problemão que ninguém conseguia resolver. A ciência precisava de microscópios cada vez melhores, só que fabricar um que realmente funcionasse bem era um verdadeiro pesadelo. Naquela época, a ótica era praticamente uma arte, quase uma loteria. Os caras ficavam polindo e testando lentes sem parar, mas sem nenhuma garantia de que ia dar certo. Na maioria das vezes, não dava. A regra era a inconsistência. A perfeição era um acidente de sorte. E no meio dessa frustração toda, a gente encontra nosso primeiro personagem, Carl Zeiss. O cara era um artesão incrível, um mestre na oficina dele, mas ele estava de saco cheio dessa imprevisibilidade. Ele tinha uma ideia fixa na cabeça. Tinha que existir um jeito científico, previsível, de fazer uma lente perfeita, todas as vezes. Só que, para tirar essa ideia do papel, o Zeiss precisava de um cérebro, alguém que trocasse o achismo pela matemática pura. E ele encontrou essa pessoa em Ernst Abbe, um físico que tinha uma convicção. As leis da física poderiam dizer se uma lente seria boa ou não antes mesmo dela ser fabricada. Mas aí tinha um problema. A teoria do Abbe era genial, só que ela exigia um tipo de material, um vidro, que simplesmente não existia. Faltava a terceira peça do quebra-cabeça. E essa peça chegou na forma de Otto Schott, um químico que criou do zero dezenas de novos tipos de vidro, cada um com as propriedades exatinhas que a matemática de Abbe pedia. E o que juntou tudo isso foi essa tal de condição do seno de Abbe. E olha, isso não era só uma equação bonita. Era a receita do bolo. Era o código-fonte da imagem perfeita. Pela primeiríssima vez na história, era possível desenhar uma lente no papel e ter certeza matemática de que ela ia funcionar. A era da tentativa e erro tinha acabado. E com essa fórmula de colaboração, o artesão, o cientista e o especialista em materiais, a Zeiss não só resolveu o problema do microscópio, ela basicamente começou a inventar o futuro. O impacto foi, assim, imediato. Foi uma avalanche de inovação. Em poucas décadas, eles não só criaram o microscópio que virou a base da medicina moderna, mas também inventaram o projetor de planetário, que mudou para sempre a nossa relação com as estrelas. E ainda desenvolveram tecnologias que a gente usa todo santo dia sem nem se dar conta. E essa do revestimento antirreflexo é sensacional. É uma invenção super antiga, mas que está em todo lugar hoje e a gente nem vê. Sabe quando a gente consegue enxergar a tela do celular num lugar claro? Ou quando a lente dos óculos não vira um espelho? Então, a gente deve isso a esse princípio criado há quase um século. Só que essa trajetória incrível de inovação estava prestes a bater de frente com a história e com as partes mais brutais da história do século XX. A Segunda Guerra e a Guerra Fria não iriam dividir só o mundo, mas também essa empresa. Com o fim da guerra, a cidade onde tudo começou, Jena, ficou do lado da Alemanha Oriental, sob controle soviético. O exército americano, que não é bobo nem nada, percebeu o valor estratégico daquela tecnologia. Eles agiram rápido e, um pouco antes da divisão ficar permanente, levaram 126 dos principais cientistas e executivos para o lado ocidental. O resultado foi uma das situações mais bizarras do mundo dos negócios. De repente, existiam duas empresas Zeiss, uma no leste, a original, e outra no oeste, com os cérebros que foram levados. E por mais de 40 anos, essas duas metades da mesma empresa competiram de forma ferrenha uma contra a outra, cada uma dizendo que era a verdadeira herdeira do legado Zeiss. Mas essa divisão maluca não ia durar para sempre. A queda do Muro de Berlim abriu a porta para a reunificação e, com isso, um novo foco que colocaria a Zeiss bem no coração da nossa era digital. Juntar tudo de novo não foi fácil, claro. Foi um processo complicadíssimo, cheio de questões legais e culturais. Mas, no fim das contas, a empresa se tornou uma só de novo, pronta para usar todo esse legado combinado nos problemas do século XXI. E isso nos traz para os dias de hoje. A fórmula original não morreu, ela só evoluiu.
Aquele mesmo princípio de juntar a ciência mais avançada, a engenharia mais precisa e os materiais mais inovadores, bem, isso continua sendo o motor da empresa. E quando a gente olha para as AIs de hoje, tem uma surpresa. Porque a gente logo pensa em câmeras e óculos, certo? Mas olha só, a maior parte do negócio deles hoje é numa área que a maioria das pessoas nem sabe que eles atuam, tecnologia de semicondutores. E aqui a gente finalmente responde aquela pergunta lá do começo. A ZEISS está na fundação do nosso mundo digital. As lentes super complexas que eles fazem são a peça-chave nas máquinas que fabricam praticamente todos os chips dos nossos celulares e computadores. Eles estão em Hollywood, no espaço com a NASA e dentro dos hospitais ajudando a salvar vidas. É impressionante parar para pensar. A fórmula original daquele trio abriu os olhos da humanidade por um mundo microscópico. A grande questão que fica agora é, com essa mesma filosofia sendo aplicada em tecnologias que eles nunca poderiam ter sonhado, o que o legado deles vai nos ajudar a enxergar no futuro? O que mais ainda está invisível aos nossos olhos?